Fala pessoal, nono episódio do podcast Sem Padrão. É uma honra estar aqui com esse convidado que fez parte da minha vida de maneira decisiva e que foi um dos mosquitinhos, né? Que acabou me influenciando ou, através de conselhos maravilhosos, fez com que eu navegasse pelas ondas do rádio há tantos anos, continuo no rádio e esse entrevistado me faz relembrar coisas muito gostosas no tempo da universidade. A gente vai explorar muito o nosso convidado, agradecer ao trabalho técnico, né, do Matheus Barcelos. Sem ele, nada disso seria possível. Ao Ricardo Barcelos também, por ceder esse espaço valioso para o podcast Sem Padrão, nono episódio. Então, galera, curtam. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, né, dê o seu like, comente sobre o podcast Sem Padrão para que ele se torne mais conhecido. Cid Júnior, não vou falar boa noite, não. Eu vou falar assim, é um prazer estar contigo novamente, meu amigo, já que no último você não esteve presente. Salve, Gordito. Um abraço para você, abraço para todo mundo que tá ligado no Sem Padrão. Fiquei sabendo que você ficou feliz da minha ausência. Mas eu também quero que você vá pro inferno, porque Tom o que e importa Jerry, mesmo, né? o que importa para mim mesmo é a galera da audiência, né? Rola um desgaste, mas o amor fala mais alto. Nossa. Sempre, né? Assim você me conquista. Já chegamos nesse clima de amor para chamar um convidado que, apesar da estatura Esse baixa, até me arrepio. é um gigante, como diria Gigante Cássio da Oliveira. comunicação, né? Fica até difícil descrevê-lo, então não vou ficar com muita formalidade, até porque o objetivo do Sem Padrão é não ter padrão, é não discutir pauta. Então eu quero primeiro, assim, dar as boas-vindas ao Homero Ferreira. Muito obrigado pela participação, por ter aceito o nosso convite, professor. Devo muito a essa profissão de jornalista, radialista, a você, tem nada de senhor, Toca não. aqui baixinho. Ao professor, como eu sempre o denomino, né? Professor Homero Ferreira, seja bem-vindo ao Sem Padrão. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Tiago Caldeira, essa figura, né, que já se consolidou na crônica esportiva de Prudente, o Cid Júnior, né? E estou conhecendo hoje aqui o Matheus, que é a figuraça aqui da parte técnica, né? Além e que de competente, segura a onda boa toda pessoa. aí, tá? Aí eu vejo assim, sem padrão, eu fico pensando, eu tenho padrão, primeiro que eu sou padrão Vila Verinha, começa por aí. Aí o cara fala assim, foi um mosquitinho, eu pensei que ele ia falar que era um leão, que... entendeu? Nem falei Mas tá mosquito, tudo fica certo, dentro, fazer pelo o amor quê? de Deus. Não tem padrão mesmo, né? Não tem padrão nenhum, é tudo improvisado. Isso é mais gostoso porque traz aquela sensação do rádio, né? É verdade. E o rádio não sai da gente, né, Cid? Você sabia Tem que... jeito. Não tem jeito. Você sabia que o Homero é professor, mestre e comendador? Eu não sabia. E se o Homero começar a falar todos os títulos, todos os prêmios, tudo que ele já fez, a gente tem que gravar acho que uns 5, 6, 7, 8, 10 podcasts. Não, e tem duas coisas. O cara fala assim, esse baixinho da cabeça branca, ou ele é mentiroso ou tem mais de 100. Olha, Cid, Outro dia descobriram que eu fui mestre de bateria da Escola de Samba Independentes da Zona Leste. A faculdade quase caiu, falou, Aí, ó. fez É isso verdade também. isso? E é verdade. tem esse lado carnavalesco Lá do também. meu amigo marinheiro, do Fornalha, do Jorge Gale, que já se foi, e de tanta gente boa. Eu queria que ele falasse, fala aí do comendador, que história é essa? Como é que é isso aí? Eu recebi uma homenagem da Câmara, proposta pelo nosso colega de profissão, Sérgio Jorge, hoje de saudosa Maravilhoso. memória. Esse título é uma comenda, portanto, você se torna um comendador. Que legal. O Sérgio Jorge é Aí, saudoso, né? eu sou noveleiro, sabe? Tinha uma novela que tinha um comendador, um homem de preto, Aí você né? começou a andar de preto que é o por causa disso. Alexandre Nero. Sim. E eu achava que eu era o cara, comecei a achar, rapaz. A comendadora, né? Uma palavra forte, né? Fala assim, tá chegando o comendador, Nossa, vem o Homero, já conhece. baixinho. Cara, mas é um baixinho gigante porque ele tem tanto conhecimento. E eu me lembro, uma coisa que eu não me esqueço da faculdade, Cid. Eu vou até perguntar sobre o momento atual dele, mas eu tenho que citar esse fato. A gente estava numa aula e ele começou a falar sobre um discurso do Fiore Giliotti, Imprudente. e integral. Eu falei, isso não é possível. Porque assim... Uma não é- introdução. Introdução, mas assim... É É genial. óbvio que eu vou pedir aqui no podcast, pelo menos um pedacinho, mas eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, que memória. Então ali eu já fui assim, aprendendo um pouco mais sobre rádio. E outro fato, o professor deu uma aula sobre narração e eu sei que o entrevistado é o Homero, mas rapidamente, e porque envolve o Homero, então era uma narração do Osmar Santos. Aí eu fiz a narração empolgado, gol, a sala vibrando. Ele falou, 15 minutos você vai estar rouco, narrando dessa maneira. Então são conselhos que você vai, né, trazendo para si. E eu falei, é melhor eu ser comentarista mesmo. Ok, vai com a história do Fiore? Sim.
Tá? Então eu vou posicionar aqui, contextualizar para o ouvinte, era o ano de 1980 e o Fiore foi o ano dos Jogos Abertos do Interior em Presidente Prudente, a 45ª edição. Mas não tinha uma coisa a ver com outra. O Nelson Nunes Pinheiro, que foi presidente do Corinthians, foi jogador de futebol do Corinthians e era vereador. Ele propôs o título para o Fiore Giriotti, por quê? O Fiore Giriotti, ele recepcionava muito os jogadores do interior. E ele sempre fazia uma relação. Miranda, por exemplo, que foi campeão brasileiro pelo Guarani de Campinas. Ele narrava uma jogada do Miranda e dizia, o moço de Presidente Prudente. Então, ele sempre colocava em evidência. Sem contar que no programa que ele fazia para o interior, pelas ondas tropicais, que vão mais distantes, ele era assim uma espécie de porta-voz, junto a um advogado chamado João Zanforlin, também era cronista esportivo, de intermediar as situações jurídicas dos clubes do interior junto ao Tribunal de Justiça da Federação Paulista de Futebol. Então, a história passa por aí e ele veio receber esse título. Um homem de uma memória espetacular, sabe? Mas extremamente espetacular. Ele cumprimentou autoridade por autoridade pelo nome completo, sem ler um único papel, cumprimentou os companheiros de profissão sem ler um único papel e ele concluiu os cumprimentos cumprimentando uma figura que talvez vocês conheceram, que ele terminou a carreira no rádio trabalhando como técnico de som ou como supervisão da questão sonora da Câmara Municipal de Presidente Prudente, o Ciro Martins. Ele fala bastante. Ciro, não me esqueci de você, meu colega de exército em Lins. E lá que em Lins que eles se iniciaram no rádio, e o Fiore, na verdade, era de Barra Bonita, né? Então ele recebe o título e ele começa assim: quero saudar deste momento aqueles que estão aqui presentes e aqueles que acompanham pelas ondas do rádio. Do povo pobre da Vila Operária ao povo nobre do Jardim Bom Giovanni. E nesse momento eu me reporto aos anos de 1960, quando vínhamos a Presidente Prudente para acompanhar jogos da Prudentina ou do Corinthians. E quando sobrevoávamos os ares e derramávamos os nossos olhos lá dos céus, o que víamos aqui embaixo era o bonito contraste do branco do algodoal com o verde do cafezal. E hoje, novamente, quando retornamos a Presidente Prudente, e outra vez derramamos os nossos olhos lá dos céus, o que vemos aqui embaixo é um centro irradiante do saber e uma enorme bacia leiteira. Fantástico. Aí falou de família, falou de esporte, falou de futebol, falou de rádio, falou de Deus, falou 40 minutos. A vontade era de chegar para ele e dizer assim: seu Fiore, o senhor fala mais um pouco para a gente poder beber da sua sabedoria? Não para não, né? Não arrepia. Quem é prudentino, quem ama a cidade, a forma poética, né, como o Fiore descreveu. E tem um detalhe, né? Foi um dos maiores, né, Homero? Você que foi nosso mestre na faculdade aí, todo mundo sabe do quão ele foi importante para a comunicação. Eu ouvi bastante Fiore e ouvi um certo tanto Osmar Santos. Os dois ouvi também muito Valdir Amaral e Jorge Cruz Gobo Rio e do Alcei Bueno de Camargo na Tupi do Rio. Esses 5 foram os que eu mais ouvi. E volta e meia puxo no Google e ouço novamente porque é uma escola para gente. O Silvério entra para essa turma aí? O Silvério entra no Recente, Oscar Ulisses entra. Aí ele deve estar pensando assim: hoje eu vou ouvir esse cara narrando. Não, rapaz. Ouvir você? Não, eu já fiz comparação com você, com essas feras, e não é por estar aqui do seu lado, fenômeno. O Cid está narrando muito. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir um áudio do Nilson César falando sobre ele. O Cid me mostrou. Eu também gosto do Nilson César. O Nilson também é fantástico. Tá? Eu cidadão gosto do Nilson. Isso, cidadão. Aí, o Godoy foi lá para o programa do Neto, e o Neto disse que na rádio Craque Neto estava abrindo as portas para o Cid. Então, é referência, é peso. E vou falar para você, tem coisas que a gente não pode revelar, e eu mesmo, na nossa relação, é quase assim de pai e filho, sim, como é com você também. Sim, então, eu disse para ele, e com certeza é de irmão, sabe?
irmão de alma, irmão de coração. Eu disse para ele, não revela por enquanto, mas vem coisa boa pela frente. Vem coisa boa pela frente. E quando o Homero fala, a gente presta atenção. E eu posso bater no peito, que eu revelei esse homem, eu tirei ele da sarjeta. Lembra? O incrível é que o nosso primeiro contato, eu comendo um sanduíche, quer um pedaço? Ele não, mas aquele olhar... Olhei pro tamanho da barriga dele e falei, se eu der uma mordida, ele vai ficar com fome. Mas de natural não tinha nada. Não, Aí a gente era magrelo, rapaz. Eu era magrelo, professor. Lembra da faculdade? Eu era magro. E outra, sentava lá no fundão, comportado. Não era fundão bagunceiro, não. Era fundão comportado. Eu nunca fui do fundão. Eu sempre sentei na primeira fileira. Eu não era muito concentrado na aula, mas também não era da turma da bagunça. Né? Eu gostava de conversar. Às vezes eu pegava num papo assim, passava o tempo. E já fui expulso da sala de aula. Mas... Eita! Não, mas mesmo professor... Não, mas explica que não foi por mim. Não, foi, acho que se eu o Homero já baixou nota. Não precisa falar por quem foi, não. Eu nem lembro direito, mas eu sei que com esse mesmo professor, depois eu tirei nota máxima. Então, existiam esses contrastes. Lembro do Paulo Miguel, uma prova que eu tirei 10, assim, foi o único 10 da sala, isso era raro. Mas o meu objetivo não era também ser o melhor. E até foi uma surpresa quando eu me tornei radialista, professor, porque eu lembro que tinha as aulas de radiojornalismo, e eu lembro do Reinaldo Ruas, saudoso, nos deixou recentemente, foi a primeira pessoa que me observou e falou, você tem jeito pro rádio. Vou te apresentar pro Luiz Semensati. Então o culpado é ele. Ele é o culpado. Entendi. Que Deus o tenha, uma pessoa maravilhosa. Me ajudou muito, o Luiz Semensati me ajudou muito, o Homero Ferreira me ajudou. Então foi o início. Né? E assim com vários, com centenas, milhares de pessoas. Com todos nós. Se eu for puxar aqui, eu vou pegar lá atrás José de Melo Brito, a grande figura, Sérgio Jorge, Marcos Antônio Silvestre, uma ideia boa, Luiz trazer o Alisson Vinícius. Depois o Wilson Mata. Eu vou trazer o Alisson Vinícius aqui, porque ele vai representar o Sérgio Jorge. Não tenha dúvida disso. Entende Fórmula 1, hein? Agora, a memória parecida com a do Sérgio Jorge é do Cássio Oliveira. Nossa, o Cássio Oliveira também. De vez em quando eu faço uma para tentar pegar ele, entendeu? Mas é difícil. Você gosta de pegar o Cássio? Não, o Cássio é inacreditável. Essa organização dele, assim, ele é muito metódico. Assim, não sei não, mas o Homero e ele tem alguma coisa, alguma relação. Cara, mas muita anos amizade. de convivência. Sabe por quê? Toda vez que tem uma discussão na equipe que envolve o Cássio, o Homero defende. Eu defendo o Cássio, né? Eu sou advogado do Cássio. E ele me defende, Homero. É uma relação de amizade que... Maravilhosa, dizer, né? Mas conta um pouco aí da história do Homero Ferreira, dentro do rádio, dentro do jornalismo. Uma história longa, né? Na verdade, eu vim para o rádio por causa do esporte. Vim exatamente no esporte, porque eu ia no jogo do Corinthians e eu levava o rádio de pilha para ouvir o jogo, moleque. Mas em casa, o rádio também era ligado logo cedo. Minha mãe levantava de madrugada e a primeira audiência era Zé Bétio. O Zé Bétio mandava jogar água no nono, acordar, barulho de galinha, de vaca. E aquele mundo era muito emocionante, né? Porque é sensorial. É lógico que naquela época eu não sabia isso. Aí eu ouvi um monte de figura, ouvi Gil Gomes. E o Gil Gomes é um fato muito interessante na minha vida, porque ele já fazia jornalismo em profundidade, porque ele tinha uns casos especiais. Então, tipo, história da Joana d'Arc, queimada na fogueira da Inquisição. Eu vi em especial do Gil Gomes. O Barba Azul, ouvi em especial do Gil Gomes. Papillon, ouvi e assisti filme e li o livro do Papillon. O do Gil Gomes, no rádio, certamente me marcou mais por essa questão da sensorialidade. Aí ouvi uma série de outras coisas diferentes, né? Inclusive... eu acho que é o mais icônico dos programas de entretenimento misturado com jornalismo do brasileiro, que foi o Balancê na Rádio Excelsior, que hoje é a Rádio CBN, que é uma emissora do Grupo Globo. Então, eu fui ouvindo tudo isso, embora quando eu já cheguei nesse período, eu já estava no rádio. Aí, o que tinha? Eu lia muito. Era um jovem que, no mínimo, eu lia... Quando saí ali do ensino fundamental, do final, que era o então ginasial, e cheguei no ensino médio, eu lia no mínimo um livro por semana. Tá? Então, eu já tinha uma boa leitura. E mesmo no ginasial, olha como os professores são importantes na nossa vida. Muito. Fizeram um jogral para uma determinada comemoração e passaram sala por sala fazendo um teste de locução para quem se aproximasse do que foi o Repórter S, que o Repórter S é que entrava na história dando as notícias. Eu fui o que mais me aproximei. Que legal. Né? A professora Vera Trevisan, e que me desculpe, eu não vou lembrar o nome da outra professora, mas foi muito importante também, lá no Fioravante de Menezes, na Vila Marina, que é subsede da Vila Verinha. Se explicar. Tá? Aí, aquilo foi. Aí eu fui muito cedo, e no ensino médio eu conheci o Sinomar. Então, quando eu fui para o rádio,
É o que eu conheci. O Sinomar já veio de Anastácio e já trabalhava no rádio. Aí, por essas razões, eu fui bater na porta da Rádio Piratininga, o Sinomar estava na difusora. Eu fui bater lá, o Zé de Melo Brito me recebeu, que era o chefe da equipe Boa de Bola, e marcou um teste para que eu fosse lá fazer. Eu fui com as referências do professor Flávio Cesário, de quem eu era um auxiliar de leitura nas aulas de português na Escola Saion, né? Com a professora Rosa Ângela de Inglês Cavalcante, que também me estimulava, com o estímulo da professora Inês de Geografia, de toda essa gente. Aí eu fui lá. Cheguei no dia para fazer os testes, ele marcou na hora do almoço. Ele me botou no programa de manhã que se chamava O Mundo é Bola. E eu tive que desenvolver lá uma conversa e fiquei. Aí, depois disso aí, em pouco tempo, então eu trabalhava durante a semana numa fábrica de balas em Prudente, de japoneses, que eram os mesmos donos da Bebidas Esparta, que tinham as balas Branipo, lá na Quintino Bocaiúva, na Vila Marcondes, já ali perto do Parque Furquim, aproximando ali da Toledo. Aí eu trabalhava lá durante a semana e, no final de semana, eu ia fazer plantão esportivo com o Wilson de Souza, que até hoje está aí na Rádio Comercial. Olá Caminhoneiro. Olá Caminhoneiro. Que começou lá como Olá Motorista, depois virou Olá Caminhoneiro. Demais, né? Ou será que é Olá Caminhoneiro ou Olá Motorista? Agora fiquei na dúvida. Eu acho que tem uma inversão aí. Enfim, Cara, não quantos lembro. anos, né? O Wilson de Souza no ar. Mas é o domínio lá da noite. Aí o que aconteceu? Eu fui em 6 meses, eu fui chamado para o geral para fazer reportagem geral. Aí eu caí aí para tudo quanto é área, e da mídia de rádio eu fui passando praticamente por todas as mídias que existiam por aí. Imparcial foram 16 anos, correspondente do melhor jornal do Brasil, que é o Estado de São Paulo, também foram 16 anos, e outras muitas diferentes atividades. E televisão só trabalhei na Bandeirantes em 2 ocasiões, a primeira como narrador esportivo e na segunda vez como gestor de jornalismo para realinhar o jornalismo da TV Bandeirantes. E em um ano de trabalho nós colocamos 142 matérias na rede. Não eu, nós, porque eu trabalho em equipe. Eu me lembro aqui de Elaine Hernandes, que era lá, tipo, a divisão, eu o braço direito dela e ela o meu, dependendo do horário. Muito competente. Né? A Andressa Bazan como apresentadora, o Rogério Potinati como repórter, a Hortência Pinaf, que chega depois, a Elisângela Carreiro, que hoje faz carreira em São Paulo, na Jovem Pan, etc. É uma equipe maravilhosa. E muita gente boa, o Marcelo Dias lá em Rio Preto, o Luiz Roberto Tizoco em Bauru. Então, com toda essa gente aí, nós fomos tocando o barco. Não era o Homero, era uma equipe. Que legal. E ele é advogado, você sabia? Não sabia. Hã? Você não é advogado? Não, sou bacharel em Direito, é a minha primeira formação. Tá vendo? Sabia que tinha alguma coisa. Igual minha mãe. Eu não quis fazer a OAB, porque tem hora que a gente tem altos e baixos. Eu falei assim, vai que dá um baixo, e eu resolvo desistir da carreira de jornalista e vá ser advogado ou fazer um concurso para qualquer outra área. E quando eu fiz o direito, o doutor João Batista Mimessi Gonçalves, conhecido advogado de Presidente Prudente, foi promotor e era meu professor. Eu costumo brincar dizendo assim, que ele só faltou me pegar no colo e me levar para o fórum para sentar lá junto com ele na promotoria para ser futuro promotor público. Era o sonho do meu pai, ingressar na área do direito. Eu fiz um ano na Toledo e desisti. Eu só acho que ele não tinha juízo numa coisa, viu? Só acho que ele não tinha assim, muito discernimento e juízo numa coisa, que ele achava que eu falava bem, rapaz. Rapaz, ainda bem que o Homero optou pelo jornalismo, né? Ainda bem. E ele acertou, falava bem e fala mesmo. Para nossa sorte, uma riqueza, né, no vocabulário, o Homero fala fácil. E a questão de faculdade, né, de ser um professor até hoje, desde quando, assim, que é uma atividade nobre, né, Cid? Mais de 20 anos. Você é louco. Mais de 20 anos. Imagina quantas... Você já deu aula? Já? Já dei aula na escola estadual, né? Mas você imagina o tanto de alunos que passaram na vida do na mão Homero. dele. Profissionais. Profissionais, não profissionais, pessoas legais. Hoje eu tenho uma convicção, né? Mais um tempo eu tinha um pensamento, é uma convicção, que a gente não exerce mais o papel de professor. A gente exerce o papel de tutor. Sim. É alguém que está dando orientação, porque você tem o conhecimento disponível, né? O mais fino do conhecimento, inclusive o científico, o refinado, etc. e tal, erudito. Você tem isso em qualquer plataforma hoje, entendeu? Mas o que você precisa é da orientação pela vida. E orientação pela vida naquilo que você oferece de conteúdo e, inclusive, nos mínimos detalhes. Por exemplo, são mais de 20 anos.
Eu não tenho um atraso, não tenho uma falta. Isso é raro. Por quê? Rapaz. Porque jornalista precisa construir credibilidade. E a gente começa a construir credibilidade cumprindo os horários que a gente tem que cumprir. Sem dúvida. Isso não significa que qualquer pessoa não possa ter um piriri e ter que descumprir o horário. Pode um dia acontecer comigo. Com certeza. Se não aconteceu até hoje. E outro, o professor é o primeiro que entra na sala de aula e no laboratório. E de preferência é o último que sai. E se sai de uma sala de aula e usou a lousa, paga a lousa. E desliga o ar-condicionado, se for o caso, desliga as lâmpadas também. E se precisar arrumar as cadeiras, também arruma. Não é fazer o serviço do pessoal de serviço geral, mas é deixar dentro de uma ordem e mostrar que na nossa profissão também há necessidade de uma ordem para que a gente possa progredir nela. Tá vendo? Aprendeu, Cid? Você que chega 5 minutos antes do programa lá na 101. Mas chega, né? Eu, né? Mas chega. Eu. Cara, eu também tenho uma coisa de chegar. Eu Nem não me atraso, mas... Rapaz, eu sou o cara mais ansioso que tem no Brasil. É, o Cid é Tem ansioso. um jogo 4 horas da tarde no Prudentão, eu quero chegar 8 horas da manhã. Você é ansioso, cara. Eu Você é igual sou- minha namorada que tá nos acompanhando, né? Dona Vânia. Ela Você tá também... devendo, né? Quando o A cara dona começa- Vânia está te acompanhando. Ela vê todos os A podcasts. Gabriela não está acompanhando. Não, eu estou com a cuidadora aqui, a Patrícia Gabriela Mota. nem... Agradecer a presença da Patrícia. Fica à vontade, Patrícia. Puxa Até porque uma o podcast cadeira. não tem aquela A formalidade. Patrícia tá aqui assim, ó, tudo migué. Você tá devendo, tá devendo. Cara, não. Eu agradeço demais aí as mulheres da minha vida. Vamos... Cid Júnior, você é uma figura. Vai, Vamos fatura aí, faturar, vai, porque eu fatura. preciso desses patrocinadores do Tuterata Marmitex, né, da minha amiga Renata. Gente, faz seu pedido, tem mais de 10 opções diariamente, 189-8192-2535. Restaurante Santa Maria, do meu amigo Santista, seu Luiz, né? Esse é Santista de verdade, né? Luiz é gente boa, Dona Silvana também São Paulina, há mais de 20 anos lá na Rua Santa Maria 333, na Vila Formosa. Você pode comer no local ou pedir a sua comida deliciosa pelo 32216615, WhatsApp 988096358, todas as quartas e sábados a feijoada que eu amo. Falo também do Andréia Restaurante, né, do meu amigo Wesley Tamanini, ele que é sobrinho do Douglas Tamanini. Grande profissional Douglas. também. Douglas, saudade do Douglas, inclusive até mandei uma mensagem para ele e quando ele estiver em Prudente vai participar conosco também do podcast. Esse é um batalhador também do esporte. Restaurante Andréia lá na Manuel Goulart 2059, vai ter um almoço especial no Dia das Mães, tá? Aberto no Dia das Mães aí, muita gente às vezes, né, não tá sem opção, então vai lá para Andréia Restaurante, um lugar gostoso demais, em frente ao Hotel Ibis, lá na Manuel Goulart 2059. E diariamente tem o Marmitex 3222-0035, WhatsApp 99740-3500. Conosco, daqui a pouco eu falo dessa novidade, que é patrocinador novo. Falo também do almoço do Dia das Mães lá na AABB. Meu amigo Cláudio na organização. Ainda dá tempo, hein, de adquirir o convite. Faça a sua reserva no 991875444, 991875444 e também pelo 99757-5774, que é o Catetos, né? O Cláudio com toda a tradição também, lá no salão da ABB, almoço, meio-dia, convites R$60. Falo também do lanche do Luan, esse é trabalhador também, né, Luan? A noite inteira aberto na Avenida Ana Jacinta 106, um lanche gostoso, hoje mesmo eu vou comer, 98813-4851, entregas até às 5 da madruga. O Espetinho da Bárbara, sempre também com espetinhos maravilhosos, bebida gelada, música ao vivo, né? Teremos o Júnior Rocha. Estamos gravando o programa na quinta, amanhã, sexta-feira. Júnior Rocha, lá na Augustinho Silva, 206 do João Domingos. Sempre grandes novidades do Espetinho da Bárbara. Outra super parceira, hein? É 997823131, Augustinho da Silva, 206 no João Domingos. Outro patrocinador também, fera, o Eduardo Delfim, lá da Made in China. Fica ali na Rui Barbosa, número 91, no calçadão da Vila Romana. E nessa Semana das Mães, todas as semanas, mas especialmente na Semana das Mães, com escova secadora e presentes diferenciados para a mamãe, Rui Barbosa 91, no calçadão da Vila Romana. Homero Ferreira, você citou Jogos Abertos do Interior em 80, tivemos em 92 e teremos esse ano. Fala um pouco dessa experiência e que é marcante para todo profissional. Mas né? deixa eu falar um negócio para você aqui, não tem padrão mesmo. Tá, Não tem, nenhum. É 100 mesmo, né? Sem nenhum padrão. Então, mas é uma sacanagem. Você me convida aqui Por a quê? esse horário para bater um papo com você. E você traz toda essa qualidade de comida aí, cara. Nossa, é uma covardia. Imagina pro gordinho aqui. O estômago dói, Homero. Eu vou falando, o estômago vai Por isso eu doendo. comi antes de vir pra não ficar com essa raiva. Eu de não você. comi. Você comeu, gordo? Eu comi um salgado, né? Você come o tempo todo, né? Você se alimenta de 2 em 2 horas. Não, não como, não. É. É verdade, eu comi hoje porque eu sabia que ia gravar. A única coisa que conforta
É que saber que não tem agora, mas tem a qualquer momento disponível todas essas gostosuras e delícias. E outra Inclusive, coisa... ele está falando que vai ter no Sem Padrão chopp, petisco, já faz mais Quando ou a gente menos... começar ao vivo, né, Animal? Porque a gente está fazendo sempre corrida por causa da rádio. Mas qual que é o problema? Não tem problema, a gente vai... Então você vai estar... você vai receber uma intimação para trazer o chopp. Ué, mas você que promete é o quê? Ele que promete é o que me mas você, Homero, você é parte integrante desse podcast. Eu trago o petisco, então. Tá, eu vou organizar isso aí. Sem falta. Até porque esse é o 9º episódio, no programa 10, pronto, a gente pode fazer. Ô, Matheus, quantas vezes você escutou isso? Não, no programa 10 vai ter. Tem que 9! Eu tenho que pedir autorização pro Ricardo Barcelos. Né? E aí, sem problema traz nenhum. Uma latinha, eu adoro uma gelada, eu adoro. Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer uma dica envolvendo o chopp gelado. Mas fala dos jogos abertos, senão eu vou esquecer aqui. Você quer o quê? Do anterior? Faz um paralelo com agora? O de 80 é considerado um dos maiores. Os jogos abertos da era moderna, vamos dizer assim. Na verdade, foi o seguinte. Os jogos de 1980, eles foram considerados um marco dos jogos abertos do interior. Eles diziam que os jogos foram antes de Prudente e depois de Prudente. Assim, dando a Prudente o crédito de ter restaurado os Jogos Abertos como a maior competição poliesportiva da América Latina. Momentos, assim, diríamos, auspiciosos. Eu não sei onde eu busquei isso, mas de vez em quando eu acho umas coisas assim, espetaculares. Bom. Tá? Foi a abertura. A abertura foi no estádio de Parque São Jorge. Para quem não sabe, hoje é o Parque Shopping Prudente, né? Ali era o estádio do Corinthians de Presidente Prudente, lotado, evidentemente, toda uma apresentação fantástica. E eu era repórter da Rádio Piratininga. E eu viro e pergunto para o Juarez Soares, que tinha vindo a Prudente pelo sistema Globo Excelsior de rádio e 26 emissoras do estado de São Paulo, com patrocínio da Poupança Continental, com o comando do Osmar Santos, para cobrir os jogos em Presidente Prudente. E o Juarez veio junto com o repórter Samuel Ferro. Ele que era o China, né? O Juarez Charles O China. O China já se foi. Faleceu recentemente, inclusive. Eu conheci e o ele. Samuel Ferro está lá em Bauru. Eu adorava os comentários dele. Tá. Aí acontece isso, eu viro e pergunto para o China, você que tem experiências de competições esportivas internacionais, que avaliação você faz da abertura desses jogos? Ele era muito zoador, ganhava do Cid, você junto e juntando mais quem quisesse. Ele respondeu exatamente assim, olha, foi tão perfeita que não faltou nem a vaia para o governador. Que o governador era o Maluf, foi vaiado na abertura dos jogos, na hora dele fazer o pronunciamento de abertura oficial. Dele, né? Só que aí depois ele emendou e ele fez a comparação, guardadas as proporções da solenidade de abertura aqui, que foi coisa de Antônio Maca, de Antônio de Figueiredo Feitosa era o presidente da MEP, de Gazabim, de Fortunato, de Antônio Ronque, de Bufila, uma pá de gente boa aí, entendeu? Envolvida nesses, Paulo Sérgio Martins. Tá? Se eu fosse citar, é muita gente. E eles envolveram e fizeram. Então, esse foi um ponto fantástico que ele comparou com a abertura de Jogos Olímpicos. Nossa. E ele tinha feito cobertura de Jogos Olímpicos. Ano de Moscou, em 80. Outro detalhe assim, muito interessante foi que montaram um birô de imprensa, onde hoje é a Câmara Municipal. Ali era o Palácio da Cultura. Depois foi biblioteca, depois foi Secretaria de Saúde, depois Câmara Municipal. Então, montou ali um birô de imprensa, uma central. E todas as praças esportivas de Prudente tinham uma linha telefônica, nesse mesmo sistema que a gente utiliza para transmissão de rádio, da praça esportiva para essa central, de tal forma que toda intercorrência ou ocorrência que tivesse era informado. E, em especial, os resultados finais das competições. Então, você tinha ali todas as informações. Era elaborado um boletim impresso que, no outro dia de manhã, era distribuído em delegação por delegação, contando os resultados do dia anterior e colocando toda a programação durante aquele dia para que todos soubessem de todos o que estava acontecendo. E esse sistema da Globo Excelsior, que veio e ficou aí durante todos os dias com o Juarez e com o Samuel Ferro, e o Osmar veio em 2 oportunidades, na abertura e depois praticamente no fechamento, era o tempo do programa Balancê.
E esse era o horário que era explorado mais. Tá? Aí, coisas assim que eu recordo. Pegar o poeta César Cava, autor do hino de Presidente Prudente, amigo do Pelé e de outras figuras do esporte, inclusive da crônica esportiva. Era amigo do comentarista Carlos Aimar. Entrou o César Cava aqui de Prudente, com Juarez e com Samuel. Rapaz, eles fizeram uma farra assim de mais de meia hora, até porque o César Cava também teve sucesso internacional, gravado pelo Noite Ilustrada. Né? Eu Genial, não me lembro, César Cava. Então, que era transplante do coração, que ele fez por causa do falecimento da esposa dele, que teve problema do coração e faleceu. Então, umas histórias assim gigantes, entendeu? O Raí, que foi jogador de futebol, naquela ocasião jogava basquete por Ribeirão Preto. Olha que legal. Então, você tinha umas figuras. Eu não sabia. Depois teve os Jogos de 92, né? Mas o Raí esteve aqui em 80? Como jogador de basquete. Nossa, eu não sabia dessa. Aí depois teve os Jogos de 92. Em 92 eu fui na abertura. Eu também estive envolvido. A administração municipal, primeiros jogos foi do prefeito Paulo Constantino, que era para ele, encerramento de mandato. Era um mandato de 4 anos que foi prorrogado para 6. Ele não aceitou a prorrogação de 2, entregou a prefeitura para o vice, que era o professor Ditão, Benedito Aparecido Pereira do Lago. Mas foi ano para ele de encerramento de gestão. E em 92, quando ele encerrava a segunda gestão, ele também sediou os jogos aqui. E eu fui contratado pela Autarquia Municipal de Esportes 11 meses antes e um mês depois, quer dizer, por um ano, como um freelancer, mas para contribuir naquela toda estrutura, inclusive o texto integral, que foi de a apresentação da abertura, foi meu. E é um negócio muito difícil de ser feito, que você tem que entender e estar por dentro de todos os acontecimentos. E quem foi convidado para fazer a locução do cerimonial foi o Feitosa, que é um cara fantástico. Então, eu já tinha um peso nas costas que era para contribuir com aquilo. E essa foi minha participação. O Ed Thomas pediu recentemente, que é o prefeito de Presidente Prudente, e que é nosso colega radialista, ele pediu os jogos desse ano e se prontificou também para os jogos do ano que vem. E que vai depender se ele permanece prefeito, caso seja reeleito, ou se tenha um novo prefeito, para ver o que vai acontecer o ano que vem. Você vê algum motivo, Homero, para isso acontecer? 2 jogos abertos consecutivos? Alguma explicação? Eu acho que eu não vou entrar nessa discussão porque ela vai ter muito de política, né? Se eu quisesse ser político, eu ia buscar uma filiação para mim. Eu também sou totalmente Embora eu não fujo e nem fico em cima do muro. Mas como eu tenho a convicção que o esporte sempre constrói, então isso me deixa assim tranquilo para dizer que quando traz o esporte é bom. Agora, é lógico que tem envolve todo um lucro, que tem toda uma gestão, todo um planejamento, gastos, né? Toda uma questão de recurso financeiro, todo um aporte do governo do estado, etc. e tal. E o que a gente espera é que sempre fique um legado. Os Jogos de 80 talvez tenha sido o maior legado. Sim. O que ele deixou para Presidente Prudente? Ele deixou a pista de atletismo com piso de Rubertan, que deu no que deu, com conquista, inclusive, de medalhas olímpicas. Ele deixou o tanque de saltos ornamentais e a piscina olímpica do Centro Olímpico do Parque do Povo. Você sabia que ia bem até o Thiago pular, né? Jogou as águas tudo para fora, acabou, quebrou. O programa estava muito bom. Não, é sem padrão. Aí, o que deixou também aí como legado? Deixou as quadras cobertas do Parque de Uso Múltiplo. Ginásio de Esportes. Não, o ginásio de esporte já tinha. O ginásio de esporte foi uma construção do Vatal Ishibashi lá atrás, que é o TCC do Cid Júnior. Mas teve reformas para os jogos? Teve melhorias no ginásio. E movimenta todo um comércio, movimenta rede hoteleira. Eu acho que 2 seguidos é importante justamente por isso. Já vai ter uma estrutura feita, você pode ainda melhorar essa estrutura. Eu não sou tradicionalista, então eu não tenho uma opinião exata sobre isso, mas eu acho que é meio contraditório, né? Sem entrar em campo político, eu não gosto de política, nunca tive a pretensão de entrar em política e não entrarei. Mas eu acho contraditório uma cidade que não tem um time de vôlei e basquete, não tem um time que dispute uma competição maior, só o futebol que não tem nada a ver falando eu acho contraditório você fazer uns jogos abertos numa cidade que não é conhecida como uma cidade esportiva, pelo menos nos últimos anos. Falando em time, hoje o Grêmio Prudente anunciou o Kleber Gaúcho como treinador para a Copa Paulista e para o Paulistão da Série A2 do ano que vem. Homero, como é que você vê essa ascensão do Grêmio Prudente? Você que viveu aí
Corintinha, Prudentina, né? E está vivendo esse Grêmio Prudente. Queria que você pudesse falar sobre o futebol também. Tranquilo. Primeiro, só para dizer que eu gosto de política, entendeu? Eu não quero, eu não falo nunca vou ter, a gente não pode falar nunca, a gente não sabe o dia de amanhã. Inclusive, a gente muda de opinião. Uma coisa que eu tinha um pensamento hoje, às vezes, conversando com a criança, ela te falam alguma coisa que te faz repensar e você não vai pensar do mesmo jeito que ontem. E mesmo essa coisa, eu nunca vou fazer, parece que vem um castigo depois e você não, vai. Mas isso eu tenho certeza, nessa encarnação não. Mas eu não tenho essa pretensão. Entendeu? Eu gosto de escrever sobre política, eu gosto dos meus amigos que eu tenho na política, né, tudo é política. Envolve política. Gosto de acompanhar, gosto de ver, etc. e tal. Mas voltando aqui para a questão do Grêmio Prudente, de todos esses mais de 40 anos que eu vivo nessa profissão de jornalista aqui em Presidente Prudente, é algo que eu vi de mais sério. Inclusive, né? Olha assim que contradição por quem gosta de política. Inclusive por não deixarem enfiar a política dentro do Grêmio Prudente. Fantástico. Me parece, a gente não consegue ter certeza que ele está vacinado. Porque a política vai rondando. Aí traz por um meio, por uma outra situação, por um outro jeito, e vai se alastrando ali no meio. Tomara que isso não aconteça. E eu sou uma figura assim, que fico absolutamente impressionado com a capacidade de concentração que tem o presidente do Grêmio Prudente. Ele chega a ser assim, entre aspas, exagerado, naquela questão. Ele tem uma retidão de pensamento, de comportamento, ele parece que não se abala. Certinho demais para o futebol, que a gente sabe que não é certinho. Olha que interessante como ele está dizendo. Eles estavam negociando com o Sérgio Soares. A gente trouxe em primeira mão essa informação. Sim. Não chegaram num acordo financeiro. Por um lado, eu fiquei triste porque eu gostaria de ter visto o Sérgio Soares dirigindo o Grêmio, porque é um cara capacitado. Mas, por outro, eu fico feliz porque mostra também que eles não vão tirar os pés do chão para fazer uma loucura para trazer alguém. Aquela política que eles vêm adotando do orçamento equilibrado. Que vai de encontro com o que o Homero está falando. Tá, então, e você vê, aí vem questão do DNA, né? Tudo tem uma história. O André Garcia é sobrinho do Dr. Ramon Cano Garcia, que foi o médico que mais contribuiu com o esporte de Presidente Prudente, notadamente com o Corintinha, um médico ortopedista, né? Tem tudo a ver com a área do esporte. Então você vê essa coisa. E ele junta lá com um baixinho igual eu, que é o tal do Paulo Tomazetti, ele que me desculpa a brincadeira, porque eu não tenho uma relação de amizade com ele, eu tenho uma relação do profissional que admira o trabalho deles, não só dele, dos dois, né? E de quem está junto com ele lá. E eles se juntam ali e faz algo assim que é espetacular e que a gente vai encontrar muito pouco. Talvez coisa parecida a gente vai encontrar no Grêmio Barueri, que foi aquele mesmo que veio para Prudente, que se construiu e que fez uma sequência vitoriosa. Se posicionou bem, estava no auge, resolveu deixar Barueri, se não me engano, em 2010 ou 11, uma coisa assim, vir para Prudente. 2010. Só que veio para Prudente vendendo 9 jogadores. Então não era o mesmo Grêmio Barueri que estava lá. E outra, fez um grande Paulista e depois vendeu também. Aí que fez o Paulista, chegou lá, bateu na trave, né? Nas semifinais. Perdeu para o Santo André aí vendeu Tadeu, vendeu Assunção. Aí fez aqui Sul-Americana, fez aqui Campeonato Brasileiro da Série A. Nós tivemos a oportunidade, né, de assistir todos os grandes clubes do Brasil, mas também tivemos assim momento triste, por exemplo, de ver um jogo à noite. O Grêmio Barueri, que tinha virado Grêmio Prudente pelas circunstâncias, com o Cruzeiro de Belo Horizonte, de Minas Gerais, com um público muito reduzido, entendeu? Sim. Então, a impressão que se dava naquele momento é que Prudente não tinha vocação para o esporte. E eu vou completar esse raciocínio, que é aquela questão, igual diria Raul Seixas, a metamorfose ambulante, que é melhor ser isso do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, o que acontece? O povo ele tem uma sensibilidade que, às vezes, as pessoas, de uma forma, em geral, subestimam. Talvez o povo já sentisse que aquilo era algo passageiro, que aquilo não era algo para Prudente. Por quê? O que a gente vê agora? A gente vê a cidade irmanada. Né? A gente vê uma torcida que vai, inclusive criança. Você vê um público que vai crescendo.
Porque tem continuidade. Porque tem continuidade e porque tem credibilidade. Isso é importante. Que tudo que se entende é que isso aí vai prosperar. Embora seja o seguinte, ainda é um clube associativo, não é um clube empresa. Sim. Que ele pegou a origem do que já estava com registro na federação e deu continuidade, mas com a tendência de virar um clube empresa. Mas mesmo associativo, a grande verdade é que ele tem dono. E se o dono amanhecer e entender que ele não quer mais o Grêmio Prudente, é um direito dele. Verdade. Só que tudo que tem sido feito é com o indício de que isso vai tocar para frente. E veja na nossa área que fantástico, com vocês que têm esse poder maravilhoso da comunicação, e graças a Deus que as crias saíram melhores que o Criador, entendeu? Porque eu ouço vocês e fico assim, babando colorido. É um negócio maluco, vocês não imaginam quanto. Deve ser muito louco. Tá? Aí, eu também fico emocionado de entrevistar o professor. Os caras sabem tudo, o cara sabe desse detalhe, ele faz uma leitura. Eu estou lá de palpiteiro nas transmissões da 101, mas e por que eu digo que eu sou palpiteiro? Porque numa transmissão esportiva, de um jogo de futebol, são 3 visões diferentes. Sim. A do narrador, em síntese, é a bola em movimento, a do repórter é o detalhe e a do comentarista é a disposição técnico-tática do time dentro do campo, aliás, dos 2 times dentro do campo. Aí o que acontece? Eu passei a maior parte da minha vida narrando. Então, ainda a minha memória está presa é essa questão da bola em movimento. Aí eu tenho dificuldades e não escondo essa dificuldade. Digo que eu sou palpiteiro porque eu não consigo nem sempre fazer uma leitura muito precisa da questão técnico e tática. Entendeu? São coisas diferentes. Não. Eu acompanho as transmissões, o Homero é perfeito na análise porque tem um estilo próprio. Isso é fundamental no rádio. Não, mas eu vou ter um truque aí. Eu vou revelar para vocês. O que eu faço? Eu faço um scout. Sim. Eu vou anotando. Todo comentarista. É o melhor scout que eu já vi. Então eu tenho números do jogo. Inclusive eu comecei não transmitindo futebol. Eu comecei transmitindo basquete na época que nós tínhamos a Prudentina na elite do feminino e o Matilde Zacarias na elite do masculino. Que era naquela época, o vice-campeonato mundial foi em 80, né? Não me lembro exatamente. Foi lá em Taipei, na China, só perdeu para a seleção dos Estados Unidos. Só para fechar aqui, aí o que acontece? O basquete, eu senti a necessidade de transmitir fazendo scout. Por quê? Porque você tem que saber a hora que o atleta está pendurado, né? Tempo todo trocando. Que vai ser, aí ele cometeu a falta e o tiro vai ser livre, etc. e tal. Tentando ter todos esses detalhes. Quem marcou mais, quem marcou menos. No final, eu podia comparar o meu scout com o scout do mesário que batia um com o outro. Que legal. No mesmo momento da transmissão. Por isso que eu faço isso até hoje. É um truque. Mas você sabe que para o futebol, cada divisão que vai subindo, o investimento vai aumentando. Isso é óbvio. Às vezes o torcedor prudentino não entende quando o cara quer cobrar R$25, R$30 no ingresso. Mas se você quer pagar R$10, você vai ter um time de Bezinha. Você tem um time de A2, vai ter que cobrar 30. Isso aí é normal. Agora, o porquê eu estou dizendo isso? No dia 10, agora, a gente está gravando no dia 9. No dia 10, sexta-feira, vai ter o Resenhando, edição número 98. Eu convidei o Pedro Alcazar Neto, nosso amigo Pedrinho, vai participar aqui que é ex-diretor de futebol do Grêmio Barueri, para falar justamente sobre isso. Sobre o quão tem que ser investido, né? Porque as pessoas, muitas vezes, não têm essa consciência. Não tem essa consciência. Então o Pedrinho vai falar, num time de Bezinha se investe tanto, dia 3 tanto, dia 2 Pedrinho tanto, viveu dia 1 tanto, Grêmio Barueri na A. De brasileiros D tanto, de brasileiros C tanto, porque aí você vai ter uma ideia de quão é difícil fazer futebol. E o Pedrinho é um caso tão legal, né, Cid, que ele veio pelo Grêmio Barueri e virou prudentino. Gostou tanto nós estamos que ficou falando de mais de 20 anos atrás. E veja que curiosidade, foi exatamente para o Pedrinho que um dia eu perguntei sobre a questão financeira da manutenção de um clube de futebol. Uma coisa que eu me lembro assim, muito claro, que na época, embora os jogos de campeonato brasileiro, a confederação, ela diríamos que ela paga a viagem, paga tudo, entendeu? Mas eles tinham naquela época 5 mil reais de gasto mínimo numa viagem, por quê? Que eles precisam comprar água, eles precisam comprar fruta, tem uma série de coisas que é exclusiva e que eles não podem servir para o atleta de qualquer lugar para evitar uma contaminação.
um problema e tirar o atleta da disputa. Então, tem todos uns deles. Então, só com essas bobagens, era lá uns 5 mil reais naquela época. É muito alto. Aí eu falei para ele assim, a questão do dinheiro da sobrevivência do clube. Naquela ocasião, ele me disse o seguinte, que a renda era o 5º lugar. Eu não sei se eu vou lembrar exatamente na ordem, mas assim, a transação de jogador, isso precisa dar certo. Seria o 1º lugar. O 2º, embora esse seja o garantido, é o dinheiro de televisão, que é o direito de arena. O 3º é material esportivo. Por isso que os clubes mudam de camisas das mais diferentes cores. Sempre buscando um contrato melhor. É porque o cara que é colecionador e tem o esporte é muito apaixonante, tem muita gente assim, o cara começa a comprar camisa, cara. Verdade. E eu não me lembro exatamente qual era a quarta fonte. A quarta fonte. E eu também não sei se isso inverteu hoje de alguma forma. Ter. E você vê para o Grêmio Prudente mesmo, o que significa, Cid? Uma arrecadação para a folha salarial do mês? A renda aqui é uma piada, né? Se você pegar, né, só nessa reta final aí, vamos colocar semifinal e final, que eles tiveram aí acho que 100 mil de renda, pouco mais, em um jogo e mais ou menos isso Paga em outro. O quê? Um mês? Não, a folha salarial do time que subiu para 3 era de 250 mil. Então, para você ter uma ideia. O custo era de quase 500. E o torcedor fica reclamando. Então, gente, a gente entende a necessidade das pessoas. Se você não pode ir em todos, vai em 1, 2, vai no que você puder, mas... jogo, com certeza. Tem que pagar gente, mais. deixa eu faturar aqui mais um pouquinho, falar do Mascarenhas, né? Essa novidade, a Mascarenhas Bar, em Prudente, na Coronel Albino. Mascarenhas, Coronel Albino, 1530. Um abraço pro Denis. A gente vem conversando há um tempão. Vem com muita expectativa. Já na sexta-feira teremos atividades. Na segunda-feira, a inauguração oficial, no dia 13. Delivery a semana toda de espetinhos, jantas, porções, hambúrgueres, pizzas, chopp gelado. É o Denis Mascarenhas que eu conheci, de uma educação, um empresário sensacional. E você pode entrar em contato pelo 981 39 18 54. Mascarenhas na Coronel Albino, 1530, novo parceiro aqui do podcast Sem Padrão. Deixa eu falar um negócio, eu já me senti lá no Mascarenha, você me botou lá dentro com esse entusiasmo. Rapaz, eu fico toda essa carga de informação. Eu fico entusiasmado porque sempre um novo patrocinador nos motiva, né, a continuar nesse caminho e entender que tomamos a decisão certa. Quando eu entendi, me tornaria, né, um profissional independente em todos os sentidos, passa muito por isso. Você tem que ter patrocinadores, né? E graças a Deus eu entrei nesse meio... Até hoje estou aprendendo o Cid muito mais completo. É um publicitário, mas é fascinante quando você fecha um patrocínio. É delicioso. E quando você vê o crescimento dessa marca, né, Homero? É verdade. É fundamental. Então, gente, já trouxe alguns recadinhos para você. E continuo falando. Quem gosta de dançar igual o Cid, né? O Cid é todo travadão no rádio, mas dança demais. Amanhã vai ter, Irmãos Fandangueiros. Toda sexta-feira na BB tem um som maravilhoso, Homero. Lá na Joaquim Constantino, 3.981, organização da Camila do Paisano, minha amiga, né? Toda sexta, a partir das 21 horas, sempre um som diferente lá na ABB. Falo da Boutique do Carimbo. Pode falar, Mera. Quando o Cid fala na transmissão Balanço e Esqueleto, ele está lembrando da ABB, né? É lógico. O Balançar o Esqueleto. O Mero não faz ideia do que já foi esse homem na pista. Clube. Não é, Cid? O que você já fez na pista, eu nem, não vou nem falar. Não podemos aqui. Não podemos. Boutique do Carimbo, na Feliz Tarabás 792. Um abraço pro Breno, super parceiro também de anos. Carimbos, cartões, folhetos, imãs, bottoms, 3222-2078, o WhatsApp da Boutique do Carimbo na Feliz Tarabás 792. Outro patrocinador que não nos abandona é a Prudem Telhas, lá na Celestino José Figueiredo, todo tipo de telhas para você, modelos diferenciados. Celestino José Figueiredo, 249, 3222-2545. Tem telhado de telha portuguesa, branca, resinada, uma variedade incrível. Faça lá um orçamento, 3222-2545. Ele é antigo ali, né? Antigo. Eu já comprei telha dele. Sim, e Só gente boa. Só gente boa. São empresários, né, da cidade que se consolidam para um trabalho consistente. Né? Então, carimba. Carimba, Godoy. Carimbo. Então, mas carimba com carimbo... Com carimbo Prudentelhas. Essa marca fantástica. Não, o carimbo antes aí, mas você também vou te falar, isso é um animal. Boutique do Carimbo. Da Boutique do Carimbo, isso! O Cid conta uma piada, um minuto depois eu entendo, às vezes. Meu raciocínio é lento. Pegou no tranco. Pega no tranco, mas pega. Brothers, Tabacaria Conveniência, do meu amigo Renato. Não perde um podcast, o Renato. Ele acompanha, ele comenta. Vou trazer o Renato Soares aqui. Lá tem cerveja gelada, espetinho, carvão, gelo e muito mais. Tem o espetinho do Nenê, que é do meu irmão Gustavinho, Quem né? sabe ele não traz a cerveja que você Inclusive, promete. hoje tem telão lá, viu? Futebol, lá o Gustavinho colocou um telão, tem espetinhos variados. Eu vou lá
Passa lá, Brothers 1818, na Coronel Albino 1818, com o espetinho do Gustavinho lá no Brothers, espetinho do Nenê, né? Brothers Tabacaria e Conveniência. Esse é internacional, brother. Brother, irmão. Marca forte, um pessoal que sabe trabalhar, viu, Homero? Sabe atender o cliente, cerveja gelada, refrigerante gelado, aquela carninha gostosa, espetinho molinho. Tem lugar que você vai que você morde, você deixa. Meu pai deixou um dente no espetinho. Parece que você tá mordendo o palito, né? Meu pai até numa tilápia lá, ele mordeu. Parece que tá mordendo o pau, filho. Parece. Não, do palito. Matheus dá risada, né? O que é, o Cid leva tudo por trás, né? Tô falando de espetinho, os caras... Não, tem espetinho que é só músculo. E lá vai, não. Musculoso, faz a propaganda aí. Brothers, a coisa é boa. Água mineral Santinês, simplesmente gostosa. Alô, Fernando Moura. Tô te devendo aquele churrasquinho, Fernando Moura. Esse cara é sensacional também. Esse se gosta de uma pescaria, hein? Casa de Carnes Nelore de Ouro, do Márcio São Paulino, uma das pessoas mais educadas que eu já conheci na minha vida também. Lá na Paulo Marcondes, 636, espetinhos variados, carne fresquinha. É referência a Casa de Carnes Nelore de Ouro. Quem não sai de lá é o Dr. José Carlos Lebrão, meu super amigo. 3221-3405. E se é São Paulino já é bom, né? Já é bom, já é diferenciado. Hoje eu tava vendo a história do São Paulo. Minha mãe fazendo uma limpeza lá em casa, eu coloquei a história de São Paulo e de repente ela grita, abaixa isso aí. Lógico, né? O cara assiste 100 vezes a mesma coisa, nunca Mas pra ela entender, eu queria que ela prestasse atenção na história. Mas ela é palmeirense e ela não tava nem aí pro documentário. Climacar, ar-condicionado e mecânica em geral. Eu tenho essas viagens, eu quero que as pessoas também assistam aquilo que eu gostei. A Climacar fica na rua Professor Hugo Miele 446, fone 3903-6132. Eu fecho esse bloco com Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas, lá na Washington Luiz 955. Deixa eu falar da Rose Modas também, Festa Fantasia, minha amiga Rose. Lá na Visconde de Barbacena, número 4, lá no meu São Judas, 99687-5032. Tem o Leonel Caldeira, na Center Car, o Cid é amigo também lá da Flávia, né? Do Everton, esposo da Flávia. Tem o Leandro, gente boa. O pessoal me socorre onde eu estiver, rapaz. Tem o seu Armando, tem o Leonel e o pai dele, o seu Armando Marques Caldeira. Rapaz, esse fez 90 anos. Esse é fera, 89 ele fez, eu vou trazê-lo. Eu acho que ele foi atropelado por um ônibus. Um ônibus e ele abaixa assim. Coloca a mão no chão. Rapaz, sem dobrar o joelho. Você não tá ligado? Não, eu vou trazer aqui, ele vai fazer umas demonstrações. Parece eu. Maratonista, recordista, campeão na idade dele de 68 anos. Ele é fera. Ele tem uma história linda. E a Center Car também tem uma história linda. Se eu tiver problema no ar-condicionado, onde eu levo aí? Na Center Car Mecânica, inclusive pra galera que tem deficiência, né? Pessoal deficiente que dirige. Eles adaptam, né? Eles fazem adaptação. Avenida São Paulo, 381, marca esse endereço. E se eu tiver problema de fratura? Fratura, leva lá no Lebrão, no Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas, porque lá é a seleção dos médicos traumatologistas e ortopedistas na Washington Luiz 955, só monstro. E se eu precisar de um barraco com exclusividade na Vila Verinha? Um barraco na Vila Verinha? Onde? Qual é a imobiliária aí? A imobiliária é a Prospere. A imobiliária Prospere é fera. Inclusive, eu vou falar daqui a pouco da Prospere. Imobiliária Prospere, já vou falar então, na Coronel Marcondes, 1433, do meu amigo Jonathan. Compra, vende, aluga e libera financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal. Coronel Marcondes, 1433, super bem localizado. WhatsApp 99792-2449. Cid Júnior é com você. Homero, ele vai apertar, quer ver? Não. Aí lá vem, hein? Não aperta, não. Judia de mim, não. Os amigos a gente não aperta, não. Só aperta a mão. Como é que é pra você ver, assim... Eu queria que você pudesse falar de profissionais que você ensinou, né? Que você foi mestre, como foi nosso aqui. Queria que você pudesse citar alguns exemplos e como é que é ver essas pessoas prosperando. Porque... a gente quer entender o sentimento de um professor, né? Porque eu dei aula durante um período, eu acabei exonerando porque eu não concordava com a forma, o método. Eu sou formado em publicidade e jornalismo, me botaram para dar aula de matemática, não entendo nada. Então eu não posso ir contra o que eu penso da educação brasileira. Então, por isso eu exonerei. Mas, enfim, queria que você pudesse falar da sua... dessa relação que você tem com os alunos e de como você enxerga assim, a caminhada de cada um. Olha, é o seguinte, eu penso assim que, na medida em que você vai ser um professor dentro da sua profissão, a sua preocupação deve ser de que a cria sempre seja melhor do que o criador, como é o caso de vocês. E é um fato muito interessante, porque a primeira relação que se constrói é de aluno-professor ou de professor e aluno, né? Em qualquer situação. Mas, em pouco tempo, surge uma relação de colega de profissão.
Entendeu? É muito rápido. Mas o respeito continua. Hoje, por exemplo, eu escrevo para o Imparcial, quem que é minha chefia lá? É a Aline Martins. Tá? Eu trabalho para a UNOeste, no departamento de marketing, mas na área de assessoria de imprensa. Quem é a minha chefia? A Aline Blazek. Aline Blazek. Que foi aluna. Eu trabalho no esporte, quem é meu chefe? Cid Júnior. Entendeu? Isso, né? Então, como são as coisas? E tudo assim com muita tranquilidade. Lógico. Né? Porque... Sem vaidade nenhuma. Eu acho assim, dentro do que você faz uma estrutura, ela tem uma hierarquia. E simplesmente você trabalha dentro da hierarquia. E não tem problema nenhum. Né? Esse negócio tipo assim, eu tenho que mandar, eu não tenho que obedecer. Ou então, talvez... aquela velha história, se médico pensa que é Deus, jornalista tem certeza que é. Essa é a grande bobagem para quem pensa assim. Porque cada momento é um momento. É uma necessidade. E mesmo quando você está em cargo de gestão, cargo de chefia, nas mais diferentes situações, às vezes o papel na rotina do dia se inverte. Alguém vai te dar um posicionamento para você cumprir aquela tarefa. Isso também é invertido. E esse é o sentido, entendeu? Não tem eu mando, o outro obedece. Até porque tem muito homem que é chefe, é diretor, chega em casa, a mulher que manda. É o aí meu ele se caso. coloca no lugar dele. É assim, Patrícia? Não é, Patrícia? Se não for, eu apanho. Quem manda lá? A mulher, não é? É você. Lá na casa de você. É tudo no mesmo nível. Sabia que ela ia dar certo. Combinaram antes. Não tem isso aí. Tudo muito igual. Se não for assim, não tem... Vai, deixa eu Não tem contar um negócio sucesso. aqui para você ver como que é meu sofrimento. Verdade, perfeito. Meu sofrimento. Até há pouco tempo, se ela estivesse na cozinha e ela quisesse se olhar no espelho, ela ia para um dos banheiros ou um dos quartos. Entendeu? De um tempo para cá o negócio mudou. Ela começou a mandar eu passar o bombril, é Ariá que chama isso, né? A panela. A tampa da panela. Porque se ela quiser olhar, ela não vai mais no quarto nem no espelho, ela quer se ver na tampa da panela. Vê se minha vida não é sofrida. E os aniversários? Não, isso a gente não pode falar. Foi muito íntimo. Some todo sábado para um tal de aniversário enquanto a gente está lá no jogo. As tampas voluntariamente. Voluntariamente. Homero, faz aqui pra mim, por favor. Mas sabe o que eu acho bonito entre vocês? Vocês sempre estão juntos, assim. Eu os muito encontrei legal em isso. vários eventos, sempre juntos. Muito legal. Isso é muito bonito. É minha cuidadora. Deixa eu falar um negócio para vocês. E tem outra coisa assim, o nosso ambiente, que parece ser muito pacífico, coisa e tal, principalmente quando você está no ar, seja só em áudio, seja em áudio e vídeo, né? Todo mundo você briga, coisa e tal, mas tem momento de tensão. E tem briga também. Só que as brigas em jornalismo, elas duram enquanto dura a briga. Não é uma questão de ordem pessoal, é questão da tarefa que está sendo feita. Acabou. Quem está vendo de fora fala assim, esses caras são loucos, acabaram de bater boca e estão saindo sorrindo. Mas, na verdade, é isso. É a briga que dura enquanto dura a briga. Você tá um exemplo com o Joelton Carlos, que a gente tinha um programa esportivo e a gente discutia. E aí ele encontrou uma pessoa esses dias que foi cobrá-lo. Por que você tratava o Thiago daquele jeito? Você é um idiota, sabe essas coisas? E ele dando risada, me contando. Eu falei, meu Deus. Então, muita gente... Né, Cid, às vezes a gente brinca ou a gente bate boca. Às vezes é de verdade mesmo. Na maioria das vezes, né? Porque você me tira do sério, cara. Às vezes é de verdade. A Jovem Pan... Faz aí. Não, agora eu tô preparado para defesa. Não, é São Paulo que eu posso me defender. Não, o Homero é jornalista, ele sabe que um jornalista bom... Fala pro São Paulo que acabou. Um bom jornalista, ele tem que ter fontes, ele tem que ter algo oficial, e você não tem esse documento. Eu diria assim que meu primeiro time é o Corinthians, o segundo é o São Paulo. Sério? Eu não sei explicar isso. E eu sou um fã incondicional de um cara que é a figura do São Paulo, Rogério Ceni. Eu acho assim, ele como Cristiano Ronaldo, é exemplo para qualquer jovem. Ele é exemplo para qualquer jovem. Porque pega a história deles, eles são trabalhadores. Hoje um exemplo na prática é o Fábio, né? Goleiro, Fábio, Superman, bem fisicamente. Não, São Paulo tem vários ídolos aí na minha estante. Então, o cara não está preocupando em fazer trancinha no cabelo, ele não está preocupando se vai ter a melhor tatuagem, que cada um tem direito de fazer o que quer. Mas eles estão preocupando com a profissão que ele tem que exercer. E o caso do Ceni, apareceu um filho dele, né? Ele assumiu sem qualquer barulho nenhum. Tranquilamente. É meu, vem cá, abracei e levou embora. Rapaz. E está fazendo um trabalho brilhante no Bahia, né, Cid? É. No Fortaleza ele foi... Quantos anos ele é técnico?
Ele começou já. Uns 5, 6 anos. Um pouco mais. Pouco mais. Quantos títulos ele tem? Ele já ganhou brasileiro. Ele ganhou brasileiro pelo Série B, Flamengo, Série A. Carioca. Ele já ganhou mais que muita gente que está por aí. Ele ganhou mais que o Emerson Leão, por exemplo. Ganhou a Série B pelo Fortaleza, Copa do Nordeste pelo Fortaleza, bicampeão cearense Fortaleza, campeão carioca, Supercopa do Brasil e brasileiro no Flamengo. São os títulos dele. Não é Só que tem depois disso? Só que tem um problema. Só que tem um problema. As pessoas não gostam muito do trabalhador. Porque ele tem personalidade, ele peita o jogador. E no futebol mimimi de hoje, onde o jogador é super em boa vaidoso, parte das tarefas da vida, as pessoas acham que você vai fazer de conta que faz, mas não, só que não dá resultado, cara. Assim, para encontrar resultado, tem que fazer. Ele cobrava, ele não admitia corpo mole. Aqui no 100% padrão. Ocupa o tempo de vocês, tem horário para ser cumprido, tem que agendar convidado, tem que se acertar tudo entre vocês, etc. É uma companheira nossa de profissão que, tipo assim, eu marquei tudo certo, e aí se eu não mando mensagem, ia ficar por isso mesmo. Falar, eu tô com um rosco aqui no serviço. Entendeu? Tem todo um trabalho. Se você não tiver essa dedicação, não tem resultado, cara. Verdade. Aí, é uma preocupação. O cara é perfeccionista, o cara não sei o que tem. Entendeu? Mas ele só ganha. Então o que eu falo assim, Rogério, se eu for jogador de futebol, eu queria jogar com ele, porque eu ia ganhar. Eu também. Ele era obcecado por títulos. E quem não é, meu Deus, tem que ser. E era trabalhador, só que também uma personalidade forte e às vezes arrogante. Agora não fica triste, porque na verdade, primeiro, eu gostaria de vestir a camisa do Corinthians. Bom, né? Incrível, sabe o que é? Eu sou filho de um pai corintiano que se tornou corintiano por achar que o pai dele era corintiano, mas não. Meu avô era palmeirense, torcedor do Corinthians. Quando pergunta para quem você que time que é o seu, o que você fala? Eu? Quando São Paulo Futebol Clube. São Paulo. Quando pergunta para mim, o que você acha que eu respondo? Corinthians. Não, eu sou humano. Mano. Entendeu? Como dizia lá na Vila Verinha, eu sou eu, o jacaré é um bicho, a formiga é um inseto, a pulga é mais inseto porque suga o sangue da gente. O seguinte morreu de velho. Engraçado foi a formiga que ganhou o elefante na rifa. 19 não é 20, asa de barata não é invernizada. Para mim a cama é curta e a coberta é furada e você não vai querer engolir a lua pensando que é queijo. É coisa de mano, rapaz. E não engasga numa frase, num parágrafo, numa... Cid Júnior, aprenda, Cid Júnior, eu também aprendo. Aí depois ele fala que as crias foram nunca. Não, eu que fico aprendendo com vocês. Eu fico gaguejando. Às vezes parece que eu sou gato. Às vezes eu saio lá do campus, quando eu consigo, tem dia que eu tenho a atividade é um pouco menor, eu saio e ligo o rádio no carro. Aí eu faço o trânsito do Campus 2 até onde eu moro, ouvindo vocês. Olha que legal. E eu tô lá babando, cara. Olha, isso aí nos motiva, né, Cid? Muito obrigado. Tanto é que de vez em quando eu passo uma mensagem. Verdade, várias vezes. E também na época da Prudente AM também. No da Prudente AM também. Homero, no caso, ele estava indo trabalhar naquela oportunidade, né? Estava indo. Ouviu, aquele horário era a ida. Agora raro, é horário de saída, porque... Olha que legal. E você vê, a gente está na internet, no YouTube, mas o rádio é o nosso assunto principal. Não, mas eu ouço também, o 100% padrão. Porque... o Chicalé veio aqui e falou que fui eu que arrumei emprego para ele lá na MEP. Ele citou e o Homero disse que se emocionou quando ouviu. Você vê que legal? Uma história liga a outra. Se foi citado o Sérgio Jorge, eu já vou chamar o Alisson Vinícius. Então a gente vai... Você entrevista eu também? Entrevisto você, vou entrevistar todo mundo. Obrigado. Porque assim, o objetivo do Sem Padrão é levar ao conhecimento das pessoas... personalidades, mas não só pessoas do meio... Para de passar a mão na frente da câmera aí, ó. Meio esportivo e cultural. Mas, assim, muita gente que tem história para contar. E, às vezes, é um anônimo com muito conhecimento, com muito conteúdo e que a gente então, fatura que você tá babando, vai. Eu vou falar de um cara que o Homero conhece, o do Peter Fogueteiro lá, o despachante Júpiter. Meu amigo, rapaz, só vou lá, só. Tinha certeza disso. E ele fala direto do Homero. Eu e meus filhos. Ele fala do Homero. É mais de 40 anos no mercado. Eu também, tudo que eu faço envolvendo os meus carros é no despachante Júpiter, com meu amigo Peter Fogueteiro, que quase acabou com o Corinthians e Palmeiras em 96, soltou fogos, ninguém enxergou o primeiro gol do Parmeira. Mas foi um goleiro extraordinário, é um ser humano incrível. Você já viu uma foto que ele tem lá, que eu estou segurando o microfone entrevistando ele? Eu já vi essa foto, que eu vou direto lá, mas não sabia que era o professor. Sou eu. Nossa, que legal. Aquele jovem lindo, bonito, ele bacana, fala Homerinho, ele fala. Charmoso, sabe? Humilde também, e mentiroso. Eu vou mandar um podcast pro Peter e eu vou falar, né, que a gente... desse trecho e vou convidá-lo também. Porque esse tem história também. Esse tem. Esse sofreu com o Corinthians ali também, hein? Tirou dinheiro do bolso.
Transferência de propriedade, primeiro emplacamento, renovação de CNH, despachante de Júpiter na Coronel Miro 412-3222-1163. Outro super amigo aqui, cardiologista Dr. Rosas Júnior, o seu coração em boas mãos. Hoje ele falou pra mim assim, ó, vai lá fazer um check-up, ele tá me... E eu corro de médico. Ele falou, o Cid a gente já tá cuidando. Washington Luiz 362, eu tenho medo, doutor. 3222-1788. Eu vou falar um negócio pra você. O Ruas correia de médico, viu? Se o doutor Enio não pega ele aí para determinados momentos, ele nem pro tratamento tinha ido. Meu Deus. E é sério isso. É sério. Mas vamos lá no doutor Rosa que ele resolve o nosso coração. Se precisar, ele põe um novo doutor, também. Espera um pouquinho, eu tô vendo a foto dele aqui, como se você estivesse falando com ele. Se precisar, põe um novo também. Não, o coração tá forte. Fortíssimo. Washington Luiz 362. Esse é fera. O pai dele era um monstro sagrado também. Quem alimenta o meu coração é a Patrícia, então tá tudo Aqui, certo. ó. Vânia, enquanto a Vânia estiver alimentando. O pequenino aqui, ó. Essa foto eu já vi várias vezes. Ô, Tiago, eu tô assim, Claudinho Bochecha, só love. Mas faz bem pro coração, né? Muito amor, um lar harmônico, né? Isso é fundamental. Mercado Nossa Casa, a galera vendo aí a foto histórica, açougue, Peter Fogueteiro e Homero, açougue, sacolão, padaria com o Alisson e a Fernanda, esse casal maravilhoso, são competentes e simpáticos lá no comando do Mercado Nossa Casa, 2 anos de atividades fantásticas, assados aos domingos, Rua Serata, Donzelli Bom Giovanni, 649, no novo Bom Giovanni, é onde eu compro as minhas coisas. Isso aí já é bom, né? Porque é a nossa casa e a gente chega e já se sente em casa, né? Verdade. Fantástico, Verdade. O Homero dá um bom comentarista de propaganda. Fantástico. Nova função. E sabe por que lá é nossa casa? Porque você chega e você se sente mesmo. Você conversa com... Essa aí. Ó, eu chego lá no rapaz do açougue. O Homero com o Pelé, com o Rei. Põe aí de novo na tela. Aí eu te respeito, hein? Ó. Edson Arantes do Nascimento, que atendia todos os fãs com muito respeito. Você vê, hoje eu vi umas imagens aí de uma estrela aí do futebol brasileiro, que já não é mais estrela, não tá nem jogando, né? Já tá quase um ano parado, passando direto para as pessoas. O Pelé, ele se atrasava nos eventos para atender todo mundo. É por isso que Pelé foi o maior e eu sempre vou bater em cima disso. Foi o maior, depois vem Maradona, Messi e Companhia Limitada. Pelé foi o maior. E não é porque é brasileiro, não, porque foi o maior mesmo, né, Homero? Não, uma figura assim, que é a mesma figura que você vê na televisão, você vê pessoalmente. É a mesma coisa do rei Roberto Carlos. Por isso que esses caras são rei. Aí a pessoa acha que empina o nariz, né? Com perdão da expressão, mas eu vou falar aqui. Que não peida fedido igual o outro, que não caga fedido e que não vai morrer e apodrecer. Tem bafo também e quando que acorda. nem urubu vai querer comer carne de gente. Virará comida de vermes, como todos. Meu Deus. Esses caras são diferentes. Eu fico pensando nisso. Eu falo, por que, né, que o cara é tão arrogante? Assim, o que ele pensa assim, do futuro? Coisa de louco. Ursinho Lanche, são 2, né? Você conheceu o Douglas lá do que é o Ursinho, Ele me deu uma coca na frente do Ele é muito legal. Avenida Brasil 500 e Poeta César Cava, número 15, lá no Maracanã. WhatsApp para os pedidos 99697-3416. Tá acabando, gente. Não, deixa o comentarista de publicidade falar. Eu posso até lá me colocar de garoto propaganda como ursinho. Com esse cabelo branco vai dar uma maravilha, cara. Eu sou peludinho aqui, aí os 2 ursinhos. E lá, é peludo também? Cara, peludo, hein? Nem tanto, mas aqui é mais. É um Tony Ramos? Lá nas costas. Eu tive um profissional, um amigo do rádio, que Tony falava, Ramos? ursinho, ele puxava. Falei, para. Então termina a propaganda, pelo amor de Deus. Deixa eu só perguntar. Vai acabar o programa. É um Tony Ramos? Olha, um pouco menos. Não, bem menos. E Homero Ferreira Mostra também é cultura. Tony Ramos era repórter esportivo antes de ser ator. E acho que a esposa dele... Martinópolis. Madeireira... Mostra aí o peito. Não, ainda não. Deixa eu deixar o abdômen mais caprichadinho aqui. Definido, só mais se engordar definidinho. mais, né? Alberto Bonfilioli, 460, é a madeireira trevo dos meninos lá, né? Do Luiz e do Ricardo, telhas, tijolos, cimento, madeira tratada, com muita preocupação com o meio ambiente. Em 99609-0084. Raposo Pneus, da Ana Cláudia, que foi aluna do professor, filha do Walter Raposo. Ana Cláudia Raposo, que toca com muita categoria, minha parceira também. Recalchutagem, reforço de pneus agrícolas, revenda de pneus e câmaras de ar. É a Raposo Pneus com a minha amiga Ana. Ângelo Calabreta, número 70, na Vila Aristarcho, 3222-4320. Então, problema de pneu é lá. É lá, principalmente pneus agrícolas. JC Motores, alô Adriano! Oficina e Centro Automotivo, outra super mecânica conosco, 3222-4661, na Joaquim Constantino, 1450, fone 997850184. MG Perfilados, né? É pintura, reforma de móveis planejados, é lá, né? Na MG, na JK 4487, né? Com essa galera, né? Com a Samara, com o Leandro, José Carlos, toda a galera da MG Perfilados, JK 4487, 3906-2657. Falo de Marx Printer. Falou de impressora, assistência técnica, manutenção, é Marx Printer, do meu amigo Caio,
Avenida José Pérez Vargas, número 75, no Novo Prudentino, 99114-9089, WhatsApp. Will Inox, outra super marca conosco, né? Um abraço para toda a equipe Will Inox, William, Rose, qualidade em instalações comerciais e residenciais, Joaquim Constantino 829, 99197-9748. Lava Rápido Jadilson Paraíba, 11 de maio 1555, lavando seu carro, levando, buscando o automóvel, 99749-9098. New Box também, do nosso amigo Alex, Comendador Alberto Bonfilholi 2820 no Santa Fé, 3909-1703. A Assistec quebrou o celular? Precisou de tudo que envolve o seu aparelho? Siqueira Campos 523 com meu amigo Gustavo, 996-6440-85. Falo também do Babu da Coab, apoiando o esporte prudentino conosco. Falo do Mercado Imperial, 3907-1445, na denúncia David 436. Nova conveniência do momento, meu amigo Juninho, lá na Maria Guevara Branco, 108, em frente ao campo lá do Brasil Novo, finais de semana até às 3 da madruga. Pingo Mágico, um super produto, uma super empresa conosco, limpa fácil e sem mancha, tudo na sua casa, seu carro, ar-condicionado, é Pingo Mágico em todos os supermercados de Prudente. Tem o Bar do Nenê, o ponto de encontro dos amigos na Gurgel 349, cerveja gelada e a melhor esfirra da cidade. Agora embalei, tá terminando, Afonso os Lanches, do Afonso e da Rose, Visconde de Barbacena, número 4, lá no meu São Judas, 99619-8776. Conosco também a Alfa, né? A Alfa, que é o escritório de contabilidade lá na Coronel Marcondes 415, ao lado da AP ali, né? 3222-7488. A Academia Bela Forma, do Denis, que jogou no Juventus da Moca, quase subiu para 1. O Denis lá de Bernardes já está convidado também para participar conosco, contar as histórias da bola. Coronel Manuel Roberto Barbosa, 904 em Bernardes, 18 3262-6020, né? Entre em contato, agende o seu horário. Pilates, que ajuda na consciência corporal, é na Academia Bela Forma, entre outras coisas. Falo também do tênis de mesa, que é o Gilberto Lopes, a referência, né? Do Clube Oeste de Tênis de Mesa, lá na Albertino Sobrado 789, no Bom Giovanni. Entre em contato com o Gil, 99123-9558. Lúcius Festas, o buffet do momento. Lúcius Festas, precisou de cozinheiro, churrasqueiro de primeiro para o seu evento, aniversário, casamento. Buffet Lúcius Festas, 998003975, com Joaquim e a Tânia. Fez calor? O ar tá com problema? Souza Ar-Condicionado, que arruma, que vende, faz a manutenção. 99617-7876. Souza Ar-Condicionado. Leandro Rodrigues, o cirurgião dentista que conhece tudo. Dr. Gurgel 297 99737 6364. Precisou de frete? Mudança é com o Alexandre Spigaroli, 99701 0372. E finalizo com outro novo parceiro também, Espetinho Gostoso, rapaz, é nesse local, que é lá no Mais Você, é lá no Tem o Supermercado Mais Você, indo pro Ana Jacinta, do meu amigo Rodrigo. Lá você tem espetinho de qualidade. Até mandar o WhatsApp aqui, né, Rodrigo? Rodrigão, que é um novo parceiro, né? E tem espetinho gostoso, é espetinho do Rodrigo. Eu comi lá, rapaz. Sexta-feira tem música ao vivo, sábado tem bingo. Fui com a patroa lá, tomei 6 chopes, saí bom. Tomei um copo sujo gostoso, comi 4 espetinhos e só espetinho de qualidade. O que eu mais gostei é o medalhão de queijo. Então, galera, ó, leve a sua família, porque é o local família no Espetinho do Rodrigo, lá no estacionamento do Mercado Mais Você, sentido Ana Jacinta. Vamos para a parte final do... O cara embalou aí, não deixou nem eu falar. Foi igual o Ayrton assim, Senna, né? Ana, você que foi aluna lá, um abraço, Ana. Anda agora, professor. A Ana merece ela vai assistir, ela mas assiste. eu tô reclamando que você não deixou eu falar na hora. Não, mas é que eu tava... Meu Deus, Não é que você não daqui deixou. a pouco tem 101 FM. Embalou e não deu tempo. Eu tô aqui no relógio. 7h53, 8h15 a gente entra no ar. Ô, Merda, da minha parte, só quero agradecer a sua participação aqui no Sem Padrão. É sempre uma honra estar do seu lado, né? Primeiro pelo professor que você foi, importância na minha formação como profissional. Segundo, pela nossa amizade, sem dúvida nenhuma. E terceiro, por hoje ter a honra de ter o homem comentando do meu lado. Nossa. Lá na 101. Então foi uma satisfação enorme trazer você para contar um pouquinho dessa história, que daria para gravar um podcast de umas 48 horas. Isso que eu pensei. Não, a satisfação é minha. Eu tô com 66. Aí eu venho... do meu pai. Então, aí eu venho aqui para bater um papo com vocês, eu saio com 60, 58. Que legal. Que bom ouvir isso. Uma rejuvenescida. Porque a gente tem essa visão mesmo, né? De levar o humor. A gente vive tantos momentos tristes. Todo mundo só fala do Rio Grande do Sul. Então, eu não vou falar do Rio Grande do Sul, porque hoje é um programa alegre e a gente vai falar... É um programa também jornalístico, mas que ele é sem padrão, mas ele leva alegria. E é assim que a gente procura... Mas é bom esclarecer o seguinte, eu sou assim como o Mário Sérgio Cortella, eu copio ele.
Eu Nossa, sou eu sou fã idoso, dele. mas não sou velho. Jamais, até porque a idade está na mente. mente. A idade está na mente. Ensaiar, hein? Já sabia o que ia falar isso. Não é, a gente é tão sintonizado que a gente chega no mesmo horário na rádio. Matheus, esse pessoal é triste, Matheus. Matheus Barcelos, meu grande amigo, muito obrigado, Matheus, muito obrigado, cara. É um cara fantástico também, chega bem antes aqui da gente. O pai dele tem um vozeirão, né, rapaz? Nossa, o pai dele é um dos Eu queria ter uma uma das voz melhores daquela, vozes. sabe pra Bonito. quê? Rapaz. Já pensou com a voz daquela chegar Bonita em casa e falar assim: Ô Patrícia, Nossa. eu te amo. Sabe que a Rapaz, Patrícia ia querer casar de novo. Ó, Ricardo Barcelos, te amo, muito obrigado. Cid Júnior, te amo também. Valeu, gordinho. Valeu, Até a Homero próxima. Ferreira, muito obrigado. quem muito agradece obrigado. sou eu. Muito obrigado mesmo. O podcast teve qualidade. E como extra. diria Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Sempre. E a vida é feita de emoções. E esse foi mais um Sem Padrão Podcast, Um abraço nono pra todos. episódio. Um abraço. Se inscreva, curta, compartilhe e faça tudo pelo sucesso do Sem Padrão. Valeu, até a próxima. Tamo junto.